O empreendedor de sucesso, ele é uma pessoa que entende de números, de finanças, de dinheiro. Para uma companhia funcionar, você tem dois aspectos a serem pensados que são muito importantes. Primeiro é você ter conhecimento técnico sobre aquilo que você faz. Se você tem uma loja de calçados, você tem que entender de calçados. Você tem uma fábrica de móveis, você tem que entender de fabricar móveis. O conhecimento técnico para construir aquela determinada coisa ou vender aquela coisa é muito importante para o negócio. Porém, isso não é suficiente. É importante que você tenha outras competências para fazer a coisa acontecer. E uma delas, que eu acho as mais relevantes, é você entender de números, de finanças. E essas finanças, muitas das vezes, nos pequenos negócios, elas se misturam com as finanças da pessoa, do empreendedor, com as finanças da sua operação como empresário, da empresa em si. Isso não pode acontecer. Então, é muito importante que o empresário consiga saber especificamente o que está acontecendo dentro da sua operação e não pode ser contaminado por despesas pessoais. Cuidado para você não usar despesas suas, como o colégio dos filhos, o supermercado, o leasing do carro, jogando e contaminando a operação da sua organização. Se isso acontecer, na hora que você fizer as análises mensais de resultados e lucratividade, você não sabe mais se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Eu não vejo problema em você pegar um boleto do colégio dos filhos e levar para sua empresa pagar. Porém, a empresa tem que ser utilizada como boy. Ela tem que ser utilizada como um prestador de serviço para ir ao banco, para você evitar de ir ao banco ganhar o seu tempo. Mas na contabilização, na sua análise financeira interna, ela tem que ser considerada como retirado pro labore. O colégio dos filhos é pro labore. Uma empresa não tem filhos. Ela não pode estar dentro da operação. Eu já vi vários empresários que fazem esse tipo de coisa e misturam. Chega no final do mês, a empresa não está dando lucro e ele não entende por que não está dando lucro. Mas na verdade está. É que a contabilidade está contaminada com uma série de coisas pessoais. Então é muito importante entender. Eu, empreendedor, não sou a mesma pessoa que a minha empresa que eu comando. São coisas completamente diferentes. A minha empresa paga o aluguel dela. Ela compra a mercadoria para ela. Ela compra o leasing do caminhão. O leasing do meu carro pessoal é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você começa a entender claramente essas distinções, você começa a entender claro que são coisas distintas, você começa a limpar mais as informações financeiras da organização. Fica muito mais fácil você olhar um fluxo de caixa corretamente, fazer uma análise de lucratividade, entender os custos de mercadoria vendida com mais precisão, porque você está com os custos dentro da sua organização focado especificamente na operação do seu negócio e não misturando com as suas contas pessoais. Segunda coisa importante de finanças é você entender a distinção entre prolabore e lucro, e retirada por lucro. Para uma contabilização, uma apuração de resultados correta, você tem que entender o seguinte: o que é prolabore dentro da sua operação? Prolabore é aquilo que você vai estar sendo remunerado pelo que você faz na sua empresa. Pare e pense, se você sair da empresa e contratar uma pessoa para ficar no seu lugar, quanto você pagaria para uma pessoa fazer a sua função? Isso é prolabore. Então, se uma pessoa faria a sua função com R$4.000, com R$5.000 mensais, esse é o seu prolabore. O restante é distribuição de lucro. Se você vai tirar R$15.000 da sua organização, 3.000 é prolabore e o restante é distribuição de lucro. Quando você começa a ter essa mistura e coloca isso tudo como prolabore ou vice-versa, isso contamina a sua estrutura financeira. É muito importante que você entenda um pouco mais, leia um pouco mais, estude um pouco mais sobre essas distribuições de contas. Todas as empresas, por menor que sejam, precisam de uma clareza nesses números. Isso é muito relevante porque muitas das empresas que estão descontando duplicatas em banco, antecipando cartões de crédito, misturando o colégio dos filhos dentro da operação, fazendo coisas que não têm a ver com a empresa, contaminam os números. E na hora que você analisa, você mesmo não consegue entender se a sua empresa está indo bem, se está indo mal, se precisa melhorar em que quesito. O papel de um empreendedor é acertar mais que erra. Você vai acertar muito mais se você tiver precisão nas suas análises financeiras.